Você já percebeu que, justamente quando você está mais triste ou doente, o seu gato aparece e fica mais perto do que o normal? Como se ele soubesse exatamente o que está acontecendo com você. Isso não é coincidência, e também não é só carinho, como a maioria das pessoas acredita. Existe um motivo real por trás desse comportamento, algo ligado à forma como os gatos percebem emoções, mudanças no corpo humano e o vínculo silencioso que eles criam com quem confiam. Talvez você já tenha vivido isso, um dia difícil, o corpo cansado, a mente pesada, e de repente ele se aproxima, deita ao seu lado, encosta em você ou simplesmente não sai de perto. O que seu gato está tentando dizer nesses momentos? O que ele sente de verdade quando percebe que você não está bem? E por que alguns gatos fazem isso com tanta intensidade, enquanto outros parecem ignorar completamente? A resposta envolve instinto, psicologia felina e sinais ocultos que passam despercebidos, mas que, para o seu gato, são impossíveis de ignorar. E antes de te mostrar o que realmente está por trás disso, deixa eu te fazer um convite rápido. Se você já viveu uma situação assim com o seu gato, aquele momento em que você estava mal e ele simplesmente apareceu e ficou ao seu lado, comenta aqui embaixo, porque essas histórias dizem muito mais do que parece. Cada relato ajuda a revelar padrões que muita gente ainda não percebe. E se esse tipo de conteúdo te faz enxergar seu gato de uma forma mais profunda, já deixa o like agora, porque isso mostra pro YouTube que esse tipo de vídeo precisa chegar a mais pessoas que também têm esse vínculo silencioso com seus gatos. E se você quer entender de verdade o que seu gato sente, o que ele tenta dizer com atitudes como essa e como fortalecer ainda mais essa conexão, se inscreve no canal. Porque o que você vai descobrir a partir daqui pode mudar completamente a forma como você enxerga cada comportamento dele. Mas então, o que realmente acontece naquele momento em que o seu gato decide ficar mais perto justamente quando você não está bem? A maioria das pessoas olha para isso e pensa: ah, ele só está sendo carinhoso. Só que essa é a explicação mais superficial possível, e, de certa forma, ela esconde algo muito mais profundo sobre o comportamento felino e sobre o tipo de conexão que os gatos desenvolvem com os humanos. O seu gato não enxerga o mundo como você enxerga. Ele não depende de palavras, de explicações ou de lógica racional para entender o que está acontecendo ao redor dele. Ele vive num nível de percepção muito mais sensível, muito mais silencioso e, muitas vezes, muito mais preciso. Antes mesmo de você perceber que está triste, ansioso ou começando a ficar doente, o corpo já começa a emitir sinais, mudanças sutis na respiração, no ritmo do coração, no cheiro da pele, na forma como você se move, na energia que você transmite. E tudo isso, que para você passa despercebido, pro seu gato é praticamente um alerta aceso. É aqui que entra um ponto que muita gente ignora: os gatos têm uma capacidade impressionante de ler padrões. Eles observam você todos os dias, em silêncio, sem que você perceba. Eles sabem como você se comporta quando está bem, quando está relaxado, quando está feliz, e, justamente por isso, qualquer pequena mudança foge completamente desse padrão. E quando isso acontece, algo dentro deles ativa. Não é uma decisão consciente. É instintivo. É automático. Pensa comigo: se você muda o seu comportamento, mesmo que de forma sutil, o ambiente muda. E pro gato, o ambiente é tudo. Ele não separa você do espaço em que vive, você faz parte do território dele. Então, quando você não está bem, não é só você que muda, é o mundo dele que muda também. E isso explica por que, em muitos casos, ele se aproxima ao invés de se afastar. Mas não é só sobre percepção física. Existe também a parte emocional, e aqui é onde as coisas ficam ainda mais interessantes. Diferente do que muita gente acredita, os gatos não são indiferentes. Eles não são frios. Eles só demonstram de uma forma muito mais sutil, muito mais silenciosa. E, justamente por isso, quando um gato decide se aproximar de você num momento vulnerável, isso carrega um significado muito mais forte do que parece à primeira vista. Talvez você já tenha vivido uma situação assim sem nem perceber o peso dela. Um dia em que você estava cansado, sem energia, talvez até abatido emocionalmente, e ele simplesmente apareceu. Sem fazer barulho, sem exigir nada, sem chamar atenção. Só ficou ali.
Às vezes deitado ao seu lado, às vezes encostando levemente em você, às vezes só observando de perto. E o mais curioso é que, em muitos casos, ele fica mais tempo do que o normal. Como se estivesse monitorando você. E é justamente aí que entra uma camada ainda mais profunda do comportamento felino que quase ninguém percebe. Esse gesto não fala só de vigilância, ele fala de vínculo. Quando seu gato escolhe andar em cima de você durante a noite, ele não está apenas monitorando o ambiente, ele está mantendo uma conexão ativa com você, mesmo enquanto você dorme. No mundo dos gatos, o contato físico não é distribuído de forma aleatória. Ele acontece quando existe confiança, quando existe segurança emocional e, principalmente, quando existe escolha. E durante a noite, quando tudo está silencioso, quando não há distrações, esse tipo de comportamento ganha ainda mais significado. Porque o seu gato poderia simplesmente deitar ao seu lado, escolher outro lugar confortável ou até se afastar. Mas não. Ele vai até você, sobe no seu corpo, sente a sua respiração, se ajusta ao seu movimento e permanece ali por alguns instantes. Isso não é apenas proximidade, isso é uma forma de reforçar o vínculo. É como se, naquele momento, ele estivesse dizendo, do jeito felino dele, que você faz parte do espaço seguro dele, que você é uma referência emocional dentro do território. E tem um detalhe que torna isso ainda mais interessante: esse tipo de comportamento é muito mais comum em gatos que desenvolveram um apego mais forte ao tutor. Gatos que confiam, que se sentem seguros e que reconhecem no tutor um ponto de estabilidade tendem a buscar esse tipo de contato, principalmente nos momentos em que o ambiente está mais quieto. Mas ao mesmo tempo, esse gesto também pode carregar uma leve necessidade de controle. Porque enquanto você dorme, o seu gato continua atento, percebendo sons, movimentos, mudanças sutis no ambiente que você nem percebe. E ao se manter em contato com você, ele não só reforça o vínculo, como também mantém uma espécie de ponto de referência vivo, algo que ajuda a equilibrar o ambiente ao redor dele. E é justamente essa mistura entre vínculo emocional e necessidade de controle que torna esse comportamento tão único, tão silencioso e ao mesmo tempo tão revelador. Porque ele acontece sem barulho, sem aviso, sem chamar atenção, mas diz muito sobre o que o seu gato sente por você, principalmente nos momentos em que ninguém está vendo. Se essa parte fez sentido para você, comenta ele confia em mim, porque entender isso muda completamente a forma como você enxerga esse comportamento, e mostra que, mesmo nos detalhes mais sutis, o seu gato está sempre se comunicando com você de alguma forma que vai muito além do que parece. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo tocou em alguma coisa real dentro de você, porque quando a gente começa a entender o comportamento felino nesse nível, a relação com o gato muda de verdade. Aqueles pequenos gestos que antes pareciam estranhos ou até incômodos começam a fazer sentido, e você passa a enxergar conexão, confiança e comunicação onde antes parecia só hábito. Então se inscreve agora no canal, especialmente se você sentiu algo enquanto ouvia esse vídeo e quer continuar entendendo o que o seu gato sente, percebe e tenta dizer em silêncio todos os dias. E comenta exatamente esta frase: ele cuida de mim à noite, porque isso mostra que você entendeu o que está por trás desse comportamento e também ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas vivendo isso dentro de casa. Deixe o seu like, porque isso ajuda este vídeo a chegar em mais tutores que ainda não entenderam o que o gato realmente está tentando comunicar. E agora assiste ao próximo vídeo que já está aparecendo na tela, porque ele revela outro comportamento do seu gato que parece simples, mas pode mostrar algo ainda mais profundo sobre o vínculo entre vocês.